Olá, eu sou Carol Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. É bastante comum encontrarmos produtos expostos à venda, mas sem preço, em supermercados, vitrines e principalmente nas redes sociais. Muitos comerciantes utilizam essa tática para que o cliente entre na loja e assim eles acabem empurrando um produto que a pessoa não quer comprar. E nas redes sociais, essa tática é utilizada porque aí eles ficam assim, ai, preço inbox, ai, me manda o WhatsApp. E aí a pessoa interessada manda o WhatsApp para perguntar o preço e acaba entrando naquelas listas de transmissão insuportáveis que enchem o saco da gente. E além disso, eles também dão o preço de acordo com a cara do cliente. Ocorre que além do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor dizer que todos os produtos expostos à venda devem conter todas as informações de maneira clara, e isso inclui o preço, a Lei 10.962 de 2004 e o Decreto 5.903 de 2006 estabelecem regras sobre a precificação e dizem que os produtos não podem ser colocados à venda de forma que confunda o consumidor. Se você quiser saber sobre a falta de preço dos produtos nas redes sociais, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards que explica detalhadamente o porquê que isso não pode acontecer e o que você tem que fazer caso aconteça contigo. Agora você preste atenção na tela, porque eu vou deixar ilustrado aqui o certo e o errado na hora de colocar preço nos produtos. Os valores expostos devem ter em destaque o preço à vista. Isso quase nunca acontece. Todas as lojas, quando colocam o preço lá na vitrine, colocam em destaque o preço da parcela. Isso acaba confundindo o consumidor, que acham que aquele preço que eles colocam bem grande ali, que na realidade é o preço da parcela, é o preço à vista. No caso do parcelamento, também são obrigatórias as seguintes informações: o valor total a ser pago no financiamento, o número, periodicidade e valor das prestações, os juros e os eventuais acréscimos e encargos que incidam sobre aquele valor ali do financiamento. Uma modalidade de fixar o preço que é permitida pela lei é o código referencial. Essa modalidade é muito comum nas vitrines, só que existem regras para isso e também não podem ser colocadas de uma forma que confunda o consumidor. A relação dos códigos e dos referidos preços devem estar visualmente junto ao produto e tem que ser imediatamente perceptíveis ao consumidor, sem a necessidade do consumidor ter que fazer algum esforço ou deslocamento para conseguir enxergar aquele preço ali. O código referencial também deve ser feito em contraste e cores diferentes para que também seja facilmente identificado pelo consumidor. No caso do código de barras, as informações relativas ao preço, características e código do produto deverão estar visualmente ali unidas ao produto. E isso para garantir também a fácil identificação pelo consumidor. Então não adianta só jogar um código de barras solto lá sem o nome do produto, sem quantidade, porque tem muita loja que faz isso, coloca um código solto lá que não tem nem o nome do produto. Aí o consumidor está achando que aquilo ali é referente ao produto que está na prateleira e quando chega na hora de pagar, dá divergência de preço, aí fica lá o estabelecimento todo nervosinho dizendo que foi o consumidor que pegou no lugar errado, que alguém pegou e colocou em outro lugar, mas isso aí não é desculpa não. As etiquetas de código de barras também devem ser feitas em uma cor que se destaque do fundo. Esse caso, eu nunca vi acontecer nada de errado, até porque acabou que se tornou uma coisa padronizada, né? O fundo branco com aquele código preto, então fica bem destacado ali. Eu, sinceramente, nunca vi de outra forma. Além disso, toda vez que o estabelecimento disponibilizar o preço por código de barras, ele deve também disponibilizar equipamentos para serem feitas essas leituras. E esses equipamentos têm que estar em perfeito estado de funcionamento. Além disso, a localização desses leitores deve ser indicada por cartazes suspensos. A lei diz isso, mas é muito comum, principalmente em supermercado,
a gente querer ver o preço de algum produto lá, aí a placa indica lá, o leitor aqui nessa direção. Aí quando a gente chega lá não tem máquina, a máquina está quebrada, aí a gente tem que ficar fazendo peregrinação dentro do supermercado para encontrar uma máquina que funcione. Esses leitores não podem ficar em lugares escondidos. Eles têm que ficar numa distância máxima de 15 metros entre o produto e a máquina. Já existem lugares onde a fixação de preços por esses métodos não é possível, como por exemplo casa noturna que cobra para entrar, ou aqueles restaurantes que vendem apenas uns 2 ou 3 pratos do dia e que por isso não possuem cardápio. Nesses casos, a relação de preço deve ser colocada externamente, com os preços virados para onde o consumidor fica, para também não restar nenhuma dúvida. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que fala sobre 8 práticas comuns, mas que são ilegais, cometidas por bares e restaurantes. Assiste porque é bem interessante, tem coisa ali que você não sabia. A falta de preços ou a precificação errada faz com que aconteça um problema bem comum, que é a divergência de preços na hora que a gente chega no caixa. Quando isso acontece, o consumidor tem o direito de levar pelo valor mais baixo. E isso está na Lei 10.962 de 2004. Entretanto, se a divergência de preço for muito grande e tiver óbvio ali que aconteceu algum erro na hora de colocar o preço, aí o consumidor não tem o direito de levar, não. Por exemplo, imagine um computador que vale R$3.000 e foi anunciado ali por R$300 na etiqueta. É óbvio que isso é um erro de digitação, porque ninguém vai vender um computador de 3.000 por R$300. E aí também nem adianta falar, mas eu vi na televisão que pode levar, não sei o quê. Não, os nossos tribunais já decidiram que nesses casos o consumidor não tem direito de levar por esse preço que está errado, porque o Código de Defesa do Consumidor é regido pelo princípio da boa-fé. E essa boa-fé não é apenas do comerciante para o consumidor. A boa-fé tem que vir de ambos os lados. Então, o consumidor que sabe que aquele preço ali está errado e mesmo assim ele quer levar, ele está agindo na má-fé. Agora, imagine que esse mesmo computador de R$3.000 esteja sendo vendido a R$2.700 por um erro ali de quem colocou o preço. O consumidor vai ter o direito sim de levar, porque aí corresponde a um desconto de 10%, o que é muito normal acontecer, o que a gente mais vê por aí. Então, nesse caso, não tem como dizer que o consumidor está de má fé, porque todo mundo, quando vê um desconto ali de 10%, acredita, perfeitamente normal. Então, mesmo se a loja alegar que houve erro nesse caso, não tem desculpa não, o consumidor pode levar. Caso você vá a algum estabelecimento e verifique que há algum tipo de desrespeito com alguma dessas regras, você denuncia no PROCON. E caso você tenha algum prejuízo moral ou material por conta disso, você procura um advogado ou um defensor público para ingressar com uma ação judicial para você. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.